Bom dia, meus alunos queridos. Ai, que saudade, meus amores. É claro que nós gostaríamos de estar na nossa classe, participando da Escola Bíblica Dominical como todo domingo, né? Nos cumprimentando, beijando, abraçando, mas o momento agora não está propício para isso. Deus está no controle, nós sabemos que logo tudo isso vai passar e por enquanto nós vamos fazendo a nossa parte, que é as precauções, as prevenções necessárias quanto às orientações, para que logo nós podemos estar juntos novamente. E por enquanto nós vamos nos vendo assim, online, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês algo da palavra de Deus. Confesso a vocês que não gosto de vídeo, não me sinto à vontade, eu prefiro estar ali, né, perto, compartilhando junto, mas vai ter que ser assim, então vamos fazer assim. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar juntos, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos capacite, amém? Eu convido vocês a fecharem os olhos junto comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos em Tua presença, eu peço a Tua direção, peço que o Senhor abençoe a cada família aqui representada, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria. Queremos dizer, Pai amado, que nós Te amamos, que Tu és o nosso único Deus, o Deus de toda honra, glória e poder, e que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Pedimos a Tua graça e a Tua unção. Em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre fé e determinação. E nós podemos observar na palavra de Deus que temos vários exemplos de fé e determinação. E hoje eu quero destacar com vocês Daniel. Daniel, ele continua, né, como um modelo, como um exemplo de fé e determinação de geração após geração. Vamos considerar alguns momentos importantes na vida de Daniel, que foi um grande servo do Senhor, né? 2 pontos assim marcantes, né, na vida dele. Daniel era judeu, de uma família nobre, e quando os babilônios dominaram a cidade de Jerusalém, ele e alguns outros jovens foram levados cativos. E o rei da Babilônia mandou que os jovens mais capazes eles fossem preparados para servir no seu palácio. Daniel e 3 companheiros então foram escolhidos entre esses jovens, né? E Daniel passou ali por várias provações. E chegou um dia, né, que ele teve que tomar uma decisão, né? Ele tinha um problema ali. Daniel percebeu que algumas das comidas do plano da dieta do rei iria contaminá-lo. E ele não queria se contaminar. Ele, como servo autêntico do Senhor, ele queria seguir à risca como servo fiel. E ele teria que tomar uma certa decisão, né? Ele percebeu que a comida, que o manjar ali do rei poderia contaminá-lo, e ele tinha 2 opções, né? A primeira, ele poderia comer a comida, e a segunda, ele poderia recusar a comida do rei. E Daniel, ele tomou a decisão correta, né? No livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, vamos ler juntos. Então, Daniel 1, 8, né? Diz assim: E Daniel assentou o seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, ele resolveu que ele não queria se contaminar. Então, ele não comeu
da comida. Mas ele poderia ter comido, ele poderia ter falado assim: eu sou jovem, é uma ordem do rei, eu tenho que obedecer. Eu estou longe de casa, ninguém tá vendo, né? Se eu provar só um pouquinho, não vai ter problema algum. Mas não, ele não quis se contaminar. Ele se recusou em comer. E ele também nem pensou que se ele não comesse, ele poderia ter sido ridicularizado pelos seus companheiros, ou pior ainda, né? Os funcionários ou o rei poderiam expulsá-lo dali ou puni-lo por desobediência. Ele nem ficou preocupado. E ele tomou a grande decisão de se recusar, não querer ser contaminado, e ele tomou a decisão certa. E muitas pessoas, mesmo não sendo jovens, né, de mais idade, sendo mais velhas, elas talvez não teriam demonstrado a coragem de tomar essa posição pelo Senhor que Daniel tomou. Ele fez a escolha certa, ele tomou a decisão certa. E quando as pessoas querem fazer o que é certo, elas fazem, elas não medem esforços. E quando as pessoas também não querem fazer o que é certo, elas não fazem, elas acham, elas encontram desculpas para não fazer o que é certo. E Daniel, ele queria proceder corretamente. Ele não estava preocupado em encontrar desculpas, ele não estava nem preocupado com a sua própria segurança, porque ele poderia ter sido punido por desobediência, mas o que ele mais queria, o que ele queria acima de tudo, era agradar a Deus. Então Daniel resolveu ali firmemente a não se contaminar. E hoje nós enfrentamos desafios semelhantes, como o de Daniel. Há situações diferentes, tem situações que nós temos que insistir em fazer a coisa certa, e lembrando sempre que tudo o que fizermos, tudo de maneira correta, nós temos que ser aprovados pelo Senhor e não pelo homem. Não importa se o homem vai gostar, se o homem vai deixar de gostar, quem tem que gostar é o Senhor. E o Senhor gosta que fazemos as coisas corretas. O Senhor gosta que fazemos aquilo que é certo. Então nós vamos lutar por isso. Nós vamos ser como Daniel. Nós vamos ter que tomar a decisão certa. Nós vamos tomar a decisão certa. Independente da situação, quando tomamos a decisão certa, nós podemos ter a certeza que Deus está conosco, seja qual for a situação, mas nós temos que decidir firmemente, como fez Daniel, a não nos contaminarmos. Mas agora tá mais fácil, né? Agora tá difícil a gente se contaminar, porque agora a gente está dentro de casa, né? Nós não estamos saindo, nós estamos só em casa. Engano nosso. Não. Um simples compartilhar, um simples áudio que eu ouço e que eu passo para o meu amigo, né? Uma simples mensagem que eu encaminho, eu posso me contaminar com isso. Então nós temos que prestar atenção, nós temos que escolher, nós temos que tomar a decisão certa. Isso me contamina? Isso não me contamina? Que possamos escolher então, assim como fez Daniel, em não nos contaminarmos. E a determinação de confiar em Deus, né? A fé inabalável de Daniel. Os anos se passaram, Daniel ficou mais velho, mas ainda ele tinha lugar nos planos de Deus. Homens invejosos procuravam de qualquer maneira destruir Daniel, né? Eles não estavam contentes ali com Daniel. E como não tinha nada que fazer, vamos procurar alguma coisa para prejudicar. E eles perceberam que o único ponto vulnerável era a fé
de Daniel, era a fé desse servo de Deus. E eles acharam uma maneira de usar a sua fé para tentar derrubar. E convenceram o rei a proibir que as orações fossem feitas a qualquer homem, a qualquer Deus, a não ser ao próprio rei. Daí, né, dá para imaginar. Imagine algumas pessoas, né, até supostos cristãos, então agora não vai poder mais orar, então vamos, né, vamos aceitar, é um decreto do governo, é um decreto vindo do rei, nós não podemos negar, a gente tem que obedecer, nós temos que fazer. Ai, Deus vai compreender, Deus sabe, o rei é maior, eu devo obediência a ele, né? E isso algumas pessoas, né, supostos cristãos. Mas Daniel não era um suposto cristão. Ele era um cristão autêntico. Ele era de fato um servo de Deus e ele queria realmente agradar a Deus. E além da decisão que nós já vimos que ele tomou de não se contaminar com aquilo que não agradava a Deus, ele também tomou e teve a determinação de fé inabalável, não é? E ele continuou orando como antes. Ele não se escondeu, ele não mentiu, ele não fez de conta que não orava. Não, ele não estava preocupado com a sua autoproteção, porque ele vivia para exaltar o nome de Deus. E que o nome de Deus também seja exaltado através da nossa vida. Que nós sejamos diferentes. Quando o mundo olhar para nós, que o mundo veja, que as pessoas vejam que o nome de Deus é exaltado através da nossa vida. E ele continuou orando como antes. Depois vocês leem lá no livro de Daniel, no capítulo 6, né, a partir do verso 10, ele continua orando. Daniel orava 3 vezes ao dia. E os inimigos de Daniel aproveitaram o momento e pegaram Daniel ali orando, e eles obrigaram o rei a aplicar a lei. E Daniel foi lançado numa cova cheia de leões famintos. Ele se mostrou fiel, né? E ele passou ali uma noite. Ele sobreviveu uma noite na cova dos leões. E Deus mais uma vez se fez presente na vida de Daniel. E ele ali, né? À noite, na cova dos leões, Deus salvou este homem de fé. E o rei mandou, né, vendo todo o rei preocupado, no outro dia esteve lá para ver, né, como estava Daniel, e Daniel respondeu com vida, né? E quem acabou, né, sendo lançado na cova dos leões foram os acusadores de Daniel, que tentaram derrubá-lo. E a fé de Daniel, ela foi o resultado da sua determinação de manter a sua vida íntegra diante de Deus e dos homens, e que a nossa fé ela seja mantida, que ela seja inabalável, independente da situação. O Senhor, nosso Deus, Ele é conosco, Ele está conosco o tempo todo, independente da adversidade que venha. Nós temos que ter a certeza da nossa fé. Nós temos que ter a certeza do Deus que nós cremos. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que fecha a boca do leão. É aquele que mostra que quem tem todo o poder é Ele. É esse Deus que nós servimos. O Deus do impossível. O Deus que opera. O Deus que faz milagres. O Deus que faz acontecer. E Daniel não vacilou. Então, que nós tomamos como exemplo Daniel, que nós também não vacilamos. Porque Daniel não vacilou, porque ele acreditou no mesmo Deus que nós cremos hoje.
aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, o único Senhor sobre tudo e todos, aquele que nos dá a vitória, aquele que jamais nos envergonhará. Daniel é um exemplo, né? Um homem fiel. Ele foi fiel da juventude à velhice, né? E isso nos motiva a estarmos mais na presença de Deus, a buscarmos mais de Deus, a crermos, né? A termos fé, essa fé inabalável. Nossas circunstâncias são diferentes, mas a nossa fé, ela precisa ser inabalável, como foi a fé de Daniel. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Amados, independente de tudo que está acontecendo, independente de tudo que venha a acontecer, a nossa fé, ela tem que estar firmada no Senhor. A nossa fé, ela tem que ser inabalável. Sejamos como Daniel, homens e mulheres de fé, jovens de fé, adolescentes de fé, determinados, persistentes, corajosos, homens e mulheres, que é o primordial agora, homens e mulheres de oração. Sejamos homens e mulheres de oração. E assim seremos muito mais que vencedores. Amém? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que aquilo que eu não consegui expressar, que eu não consegui falar, que o Espírito Santo venha e fale com você, que o Espírito Santo trate com você no individual, que ele faça morada em seu coração. Amém? Que tenhamos todos uma semana abençoada, um beijo no coração de vocês, que Deus continue nos abençoando. Eu amo vocês. Um beijo enorme. Que saudade! Logo nós estaremos juntos. Fé inabalável. Homens e mulheres de oração. Amém? Fiquem com Deus. Deus os abençoe.